para o nosso prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Sejam muito bem-vindos. Beatriz Batistella Nadas, nossa presidente do IMAP. Quero agradecer a nossa palestrante Michele Caminato, agradecer o secretário do Governo Municipal, Marcelo Facchinetti, está representando os demais secretários que estão em peso aqui hoje, agradecer o nosso líder do governo, o vereador Serginho do Posto, o vereador Jasson Goulart. Eu acho que tinha visto aqui o presidente da Câmara, está aqui. Então, agradecer a presença do Tico Kuzma, nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores, agradecer os demais secretários presentes, administradores regionais, servidores da Prefeitura de Curitiba, convidados, senhoras e senhores, bom dia! Aí sim, começar para cima. Deixa eu apresentar primeiramente o grupo Acaba Taiko, da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Curitiba, Nikkei Curitiba. É um dos grupos mais reconhecidos de Taiko, que é o tradicional tambor japonês do Brasil, sendo referência em qualidade artística e cultural, formado por jovens descendentes e não descendentes de japoneses. Do grupo se destaca pela energia, precisão e sincronia de suas apresentações. O propósito é preservar e divulgar a cultura japonesa por meio do Taiko. É vencedor de premiações nacionais e internacionais, consolidou-se como uma das maiores referências do Taiko no país. Daqui a pouco eles vão fazer uma outra apresentação. Quero pedir mais uma salva de palmas então para o nosso grupo Acaba Taiko. No dia de hoje, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, participa do painel do Plano de Governo Fase 3, processo interno do planejamento das ações do Plano de Governo dos órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, para fazer esta apresentação, quero que vocês recebam também com muitos aplausos, muito carinho, a nossa presidente do IMAP, Beatriz Batistella Nadas. Olha que legal, gente, ó. Que legal. Todos muito bem-vindos. Uma salva de palmas aqui, então. Prefeito, que alegria, quanta energia, como é bom começar, para mim começar, tem gente que já estava no batente, né, prefeito? Já estava no trecho. Como começar com essa alegria, com essa energia desse Taiko. Nossa, que especial. Muito legal. Quero aqui também prestar um agradecimento muito importante à minha equipe do IMAP e na pessoa da Michele. Cadê a Michele? Está lá, ó. Lá do lado do Sedenir. Uma salva de palmas. A Michele articulou toda essa lindeza que ficou no nosso café da manhã. Nós tivemos a colaboração voluntária da pousada Hakuna Matata e também da loja que a Michele cuida lá em Morretes, a Araçá Rosa. Então, quem quiser conhecer esses dois espaços, vai contribuir aí para que eles continuem nos apoiando nas nossas ações, porque está muito lindo. Quem não viu, ainda fica em exposição lá depois para dar uma olhadinha na saída. Muito bem, estamos aqui hoje para falar do nosso terceiro momento de painel de governo. Nós fizemos agora, com a colaboração de todos na nossa prefeitura, o encerramento do que nós temos o primeiro ciclo de monitoramento. Deveríamos estar fazendo o segundo, formalmente, mas nós tivemos aí todo o início, o ajuste do plano de governo, agora nós estamos já, então, com o primeiro ciclo desse ano, que vão, então, ser 2 ciclos nesse ano. No próximo ano, nós teremos 3 ciclos. Eu estou sem o passador, mas está aqui ele. Eu acho que até o fim do negócio, porque eu vou ficar tonta de girar. Olha lá. O que nós estamos vendo aqui? Quem que arrisca falar? Quem arrisca falar? O que nós estamos vendo nessa imagem? O que tem nessa imagem? Tem um salto enorme, olha o tamanho do sarrafo. No mês passado saiu uma pesquisa de satisfação e de aprovação do governo do Eduardo Pimentel. E nós temos aí uma aprovação de mais de 80%. Essa aprovação do nosso prefeito é fruto de muito trabalho. É fruto de muita organização que vocês no dia a dia estão fazendo. Então, 80% é um valor de respeito, talvez uma das maiores aprovações de cidades, uma das maiores, não sei se não é a maior, era isso que o Marco ia me contar. Prefeito, é a maior, não? Ah, então, viu, pessoal? É a maior. É a maior. Que coisa linda. Mas olha o tamanho da responsabilidade, então, porque agora
Agora tem que manter, ou melhorar, no mínimo manter. Menos que 80 não dá. É bastante, né? Mas nós podemos. Sim, nós podemos. Nós vamos chegar lá. Vamos olhar então um pouquinho como é que nós estamos. Aqui é uma síntese de tudo, prefeito. Agora aqui muda pouca coisa doravante. Muda pouca coisa. Mas sempre pode mudar. Nós temos os 10 programas com 47 projetos, 663 produtos, que se desdobram em mais de 4 mil, quase 5 mil marcos. E essa vez nós estamos com 60 indicadores, inclusive comparado ao que o IMAP já acompanhava de anos anteriores, nós estamos desta vez com indicadores mais expressivos, muitos indicadores já que representam o impacto daquilo que a gente está fazendo na prefeitura. Aí aqui a gente tem um panorama de todos os 10 programas e o andamento deles. Isso sintetiza assim, olha. Então, nós estamos em dia com 418 produtos. Concluídos, nós temos 23, que representa 3,5%. 82, 12%, então a gente coloca nesse status de atenção, que daí são questões que ainda a gente não conseguiu superar para fazer o bom andamento do processo. De plano de governo, eles que nos ajudam a perturbar os secretários para colocar o status em dia. E a justificativa pela qual, às vezes, não está em dia. Não estar em dia não significa que é uma coisa... assim, não pode acontecer. Acontece, gente. Na vida como ela é, a gente tem que fazer reprogramações de tudo aquilo que está realizando. Tem coisas que a gente programa fazer um jeito, chega a uma determinada situação, a turma da PGM, né, Vanessa? Identifica lá uma coisa lá que precisa ser atendida, ou a questão da desapropriação de uma área não saiu de acordo como estava na previsão. Enfim, tem vários fatores que precisam desses ajustes. E muito importante é estar olhando o andamento de tudo com a perspectiva de aquilo que precisa, investimento, puxada, ajuste, a gente tem que fazer. Quem que vai fazer isso aí? Somos nós. Não é o prefeito, somos nós que temos que ir lá olhar para ver por que é que esse negócio não está andando. Marcos, que tem Marcos aqui hoje? Cadê o Marcos? Não tem nenhum Marcos no nosso time? Marcos... Então, nós estamos ali com 242 marcos em reprogramação e os 785 não iniciados, considerando este ano. Aí nós temos os outros 3 anos da gestão e aí a gente vai por essa estrada, né, para concluir todo o plano de governo. Nós estamos encerrando esse ciclo de monitoramento e já dando abertura para o próximo ciclo de monitoramento, e é importante que nesse próximo ciclo de monitoramento, tudo aquilo que já pode ser colocado na régua do tempo seja colocado, ok? E o que a gente tem já, né? A gente Riachuelo, que tem um sucesso enorme, né, Marino? Eu vi o Marino aqui também, né? O Estúdio Riachuelo tem sido o maior sucesso. Não sei se o Marino está aí ainda. Tá bom, Marino. Boa. Presente. A Rua da Convivência, da Erasto Gertner, que quase virou um campo de batalha, né, Jamur? Quase virou um campo de batalha, mas está bem bonito lá. O Armazém da Família no Mercado Regional do Cajuru. Também a Conferência do Direito das Mulheres, o Idoso em Movimento, que a equipe da SMELG vem trabalhando bastante isso, nós vamos ter muito trabalho na perspectiva do desenvolvimento de ações para a Cidade Amiga do Idoso, e o Conselho de Governança das Feiras. Também, recentemente, aqui são só alguns, né, não estão todos, o Armazém de Santa Felicidade, o Armazém da Família de Santa Felicidade, que foi requalificado, a Emiliano Perneta, que foi entregue ali já junto no nosso Domingão no centro, né? Governo, atenção, reprogramação, ok, mas fiquem muito em cima, no sentido de não esquecer. Né? Tem que acertar alguma coisa, não sei aonde, vai atrás, gente, não fica parado ali, porque só colocou o status para nós e tá bom. Tem que ir atrás da solução e do caminho para acontecer. E eu quero fazer plano de governo,
tá? Todo mundo trabalhando, beleza. Quero falar um pouquinho do Fala Curitiba, que foi um movimento que nós fizemos na prefeitura desde março desse ano e foi bastante intenso. E nós tivemos um ano que foi um pouquinho diferente de outros, e eu quero aqui muito agradecer todo esse time aqui, ó, o time da SGM, com os administradores regionais e toda a equipe, muito precisa, muito importante para que a gente pudesse atender. O IPU que nos ajudou com toda uma infraestrutura na área de ajustar e categorizar e trabalhar as informações, junto com a nossa equipe do IMAP. A turma da SMAT nos ajudou bastante, especialmente para viabilizar a votação digital junto com a saúde, porque nós emprestamos os tablets da saúde, que daí agora nós já estamos providenciando a compra para nós, do IMAP, para ter para o programa, e o SMAT nos ajudou com a conectividade e ajustar o sistema pelo nosso ICI. Então, esse time aqui, aí a URBS que nos ajudou, Geni, vocês ajudaram a fazer um transporte do cidadão. Né, especialmente lá no portão, isso aconteceu, não sei se mais em algum lugar. E aí também todo o conjunto da prefeitura, que acabou se desdobrando em 29 reuniões com a comunidade para fazer a priorização daquelas ações que foram avaliadas internamente e tecnicamente, que depois viraram a votação. Nós tivemos participação de 36.730 pessoas no Fala Curitiba. E aí tem uma coisa 80-20. 20% pela internet. 80% pelo Fala Móvel. Então, eu quero aqui uma salva de palmas para a turma do Fala Móvel, porque eles realmente abordaram o cidadão, provocaram o cidadão para que, então, viessem as sugestões. A internet é bacana, nós não vamos abandoná-la, vamos investir mais, mas ela ainda não consegue ser tão efetiva quanto uma conversa olho a olho com o cidadão. E nós tivemos 77.898 interações que a gente fala, né? Então, foram 20 mil no tempo do PPA e LDO, 28 mil na LOA, depois a votação, outras 20 mil, e as reuniões com votações, deu quase aí 78 mil interações com a nossa população, para que a gente pudesse chegar a essa votação final com 100 prioridades eleitas. Uma comparação 24 e 25, em 24 a gente teve ali interação de 5 interações por pessoa, e esse ano somente 2. Por que essa diferença? Nós mudamos a metodologia. Nesse ano, nós perguntamos para a pessoa o que ela queria mudar, e não apresentamos um formulário para ela marcar X. E isso faz diferença, porque aí ela apresenta a sua necessidade. Ela não fica olhando que tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Não, ela precisa daquilo. E vejam que nós tivemos mais participação, foram 36 mil em comparação a 23 mil. Então, essas são diferenças que vão aperfeiçoando a execução desse trabalho, desse envolvimento que a gente tem na forma de compartilhar com a sociedade aquilo que são os destinos da nossa cidade. E as prioridades eleitas estão aí, a saúde campeã, com 14 propostas eleitas, né, pela nossa comunidade, e aí vai indo o meio ambiente, a guarda municipal, o empate ali com a educação, as obras públicas, que aparecem muito forte na hora que aparecem as sugestões, mas há muita coincidência de sugestões, então acaba que ela fica ali no 12 prioridades. E assim, em todas aquelas políticas. E nesse ano a gente conseguiu fazer esse investimento importante, que foi a votação que ela foi no sistema online. Isso fez muita diferença. Foram quase 2.000 pessoas que votaram. E nós demos um show, podemos até prestar assessoria para o Tribunal de Contas, para o Tribunal Regional Eleitoral, porque nós conseguimos, em, às vezes, meia hora, fazer uma votação de 200, 300 pessoas no momento da votação. Foi muito rápido, muito eficiente, todo mundo ali ajudou bastante, eu considero um sucesso, tá? Uma salva de palmas para esse grupo. Muito obrigada. Amanda, solta o vídeo, Amanda. Não sei se é a Amanda que está no controle. Tem um pequeno vídeo que a minha equipe fez, prefeito.
Pessoal, vamos com muita energia, o nosso sarrafo é muito alto, mas eu sei que sim, juntos, a gente vai conseguir cada vez mais manter e superar aquilo que a gente vem fazendo. Prefeito, muito obrigada por sua confiança no trabalho de todos nós aqui, e especialmente da nossa equipe do IMAP. Muito obrigada, pessoal. Vamos ouvir então o nosso prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Bom dia! Muito obrigado pela presença de todos. Privilégio, honra minha trabalhar ao lado de vocês. Eu tenho uma honra muito grande. Obrigado. Obrigado pela presença expressiva. Quero cumprimentar você, Bia, que além de presidente do IPUC, é uma grande palestrante, do IMAP, é uma grande palestrante. E dizer que gostei muito do formato talk show, mas mais do que a presença de quem está falando aqui no meio, a forma como é que foram dispostas as cadeiras. Ficou muito legal, parabéns. Cumprimentar ao grupo japonês Wakaba. Agradecer ao cônsul do Japão que mandou uma carta recomendando e orientando e parabenizando. E agradecer muito por todo mundo estar aqui. Secretários, superintendentes, diretores, chefes de núcleo, todos, gerentes, regionais. Agradecer em nome do secretário Fachinello, da SGM, todos os secretários, presidente de empresa, todos. E quem não está aqui me justificou. Então, fico feliz, porque também fico feliz de uma característica minha que vocês já conheceram. Eu parei o carro lá na frente, era 9h59, no ponto. Eu gosto de evento no ponto. Vocês sabem disso. Às vezes eu fico esperando 5 minutinhos antes na esquina anterior, para não chegar antes também. Para não judiar também de quem está em cima do laço. Mas o atraso eu vou começando. Então, obrigado pela presença de todos vocês aqui. Michele Taminato. É que tinha uma Michele Tomita na prefeitura. Quem lembra disso? Michele Taminato, obrigado. E vai fazer uma fala aqui. E eu agradeço, porque são 2 horas, pessoal, de todo mundo junto. É importante isso. Para a gente se ver, conversar. E são 2 horas de trocar informação, de ouvir, de respeitar um ao outro e aproveitar. Vocês lembram do meu lema? E-mail é só para documentar. Não resolve nada por e-mail, para documentar. Resolve pelo WhatsApp e por telefone. Mandou o WhatsApp, é importante, não respondeu em meia hora, liga. É fundamental. Hoje o tempo é assim e nós temos que nos adaptar a esse tempo. Trago um abraço também do nosso vice-prefeito, Paulo Martins. E quero cumprimentar aqui porque muito do que nós temos conquistado, nós devemos à parceria de respeito, independência e permanente com a Câmara Municipal. Presidente Tico Kuzma, muito obrigado pela tua presença, pelo teu apoio. Ao nosso líder, Serginho do Posto, grande guerreiro, detalhista. Ninguém engana o Serginho do Posto, porque ele lê no detalhe. E ele já descobriu a hora que ele fala comigo, às 10 da noite ele me liga. Eu vejo para o Serginho do Posto, ele sabe a hora que eu dei uma acalmada. Cumprimentar a vereadora Indiara, vereador Jasson Goulart, vereador Pier, muito obrigado pela presença de vocês aqui, é uma honra tê-los aqui comigo. E assim, pessoal, eu tenho falado muito, ser prefeito, ser secretário, ser diretor, ser supervisor, é uma corrida de bastão. Nós pegamos de quem fez até agora, e eu peguei uma gestão muito boa, do que vários do que estão aqui, a grande maioria participou, junto com esse prefeito Greca, e nós pegamos. Mas nós temos que correr mais, nós temos que entregar mais, é o que a população espera. E ter 80,5% de aprovação é fruto do trabalho de cada um de vocês. Que alegria! Chegar aqui é muito bom. Qual é o nosso desafio? Manter. Manter. Ampliar e, no mínimo, manter.
convoco a todos a continuar trabalhando nesse grande processo. Falamos o tempo todo, temos um plano de governo ousado, temos mesmo, está na ponta da minha língua, está na minha cabeça, eu conheço o nosso plano de governo, mas nós temos o melhor time para botar o plano de governo de pé. Nós temos vocês para colocar esse plano de governo de pé. Se o governo Eduardo Pimentel tem 80,5% é por causa de vocês. É claro, não tenho dúvida nenhuma. Então, muito obrigado. Agradeço, mande um agradecimento meu aos seus colaboradores, a quem vocês lideram. E eu tenho falado muito, falei muito no período eleitoral, passei um período eleitoral inteiro falando, governar é tomar decisões. Eu não tenho medo nenhum de tomar decisão. Às vezes eu durmo com o assunto, falo, durmam com o assunto, vamos voltar a conversar. Mas quando tem que tomar a decisão, nós tomamos. Ontem, nós tomamos uma decisão muito importante que envolve o eixo leste-oeste. Decisão importante, o mundo muda, as coisas acontecem e nós temos que ter sabedoria para tomar as decisões certas. Ouvi e tomei a decisão. É assim que tem que acontecer e é assim que eu vou fazer sempre. Olhe quanta coisa boa a gente já fez. A tarifa zero a caminho do emprego, a tarifa pela metade aos domingos e feriados. Até hoje, desde o dia 1º de janeiro, eu sou parado pela população para agradecer sobre essa ação. O Parque Papa Francisco, todos, e o parque é uma coisa de corrida de bastão. Pegamos as obras em andamento, mas nós mantivemos a obra em ritmo acelerado e entregamos numa grande festa. Vale para qualquer investimento. Ontem, 10 dias antes, nós entregamos a Eduardo Esprada. E hoje, com muita alegria, é aniversário do meu filho mais velho, do Luca, e eu acordei para levar ele para aula. E na volta, vou passar pela Eduardo Esprada para ver como é que está. Trabalho de qualidade. Carimbo Curitiba. Essa é a nossa característica. Nós vamos lançar ainda a UPA da Matriz esse ano. Depois tem mais uma. Viu, Saúde? Depois tem mais uma, a de Santa Felicidade. Que não tem jeito. Já falei, continuo falando, não tem como voltar atrás. Daqui a pouco, a Rua da Cidadania da SIC. 2 dias de festa. Sábado e domingo. Já avisei. Cultura, esporte, feira de serviço, tudo. É fundamental. Não amanhã, não sexta que vem, na outra, dia 19 de setembro. O maior desafio da nossa gestão, porém, a maior oportunidade. Nós vamos abrir a nova concessão, não é a licitação, abrir o projeto da concessão de licitação do transporte coletivo. 9h30 da manhã, no local que nós vamos definir ainda, para mostrar para a população. A Câmara votou, obrigado, a lei do transporte, autorizando a nova concessão e dando período de transição de até 24 meses, podendo ser 6, podendo ser 10, o mínimo possível, para fazer a transição do transporte coletivo com segurança, com tranquilidade, com apoio. Fala Curitiba, parabéns a todos que fizeram esse Fala Curitiba acontecer. Bia, o ano passado, que vem crescendo exponencialmente a participação, foram 26 mil pessoas. Esse ano, 36 mil pessoas. Aumento de 56% da população. O que é isso? Gestão participativa. Orçamento colaborativo. E agora, nesse ano, introduzindo os tablets. E eu votei no ano passado, no papel, que foi muito bom, funcionou, e esse ano eu votei de novo, no tablet, com muita tranquilidade. E eu participei de todas as audiências, menos 2. Lamentando muito, Tatuquara e Bairro Novo, que eu não pude ir no dia que tinha um grande evento com prefeitos na cidade de Curitiba. Mas nas outras eu participei, porque como é bom ouvir. E vocês sabem, eu quero estar 50% no gabinete e 50% fora do gabinete. Agradeço a Deus o fato de ser prefeito, sem dúvida nenhuma, mas o fato de ter sido vice-prefeito da cidade. Porque eu conheço a cidade, a gestão,
mas principalmente as pessoas. E às vezes quando eu ando, eu gosto de receber informação. Para saber, então, quero saber. Não quero passar por cima dos secretários, que é quem lida comigo dia a dia e tem essa responsabilidade. E a boa relação é muito boa. Obrigado aos secretários e secretárias. Mas o fato de eu ter sido vice-prefeito, às vezes eu falo para algum secretário, olha, estou sabendo disso. Não tem nada sendo escondido, está tudo a transparência, com muita tranquilidade. Mas eu gosto de saber. Eu gosto de saber. Então, não tenham receio. Não tenham receio. Eu sou aberto. Eu era vice-prefeito e virei prefeito, mas o Eduardo é o mesmo. Eu sou a mesma pessoa, sempre. Só que cada dia mais feliz e animado. Que privilégio ser prefeito dessa capital linda e maravilhosa. Que privilégio trabalhar com vocês todos. Muito obrigado. Eu quero que vocês saibam do meu reconhecimento ao trabalho de vocês. Profissional e pessoal, todo dia, cuidando da nossa cidade. E encontros como esse. E eu vou concluir porque nós queremos ouvir a nossa palestrante e depois mais uma apresentação. São importantes. Aproveitem para refletir durante a palestra. Aproveitem para depois, a hora que acabar, ou se já não fizeram no início, despachar ao pé do ouvido com o outro secretário, com o diretor, com o superintendente. É importante isso. É o dia a dia. E para se conhecerem também. Tá certo a Bia de não ter feito o crachá mais. No primeiro acho que tinha o crachá, não tinha? Ou não tinha? Para as pessoas se conhecerem. Eu sou o diretor da secretaria tal, eu sou o supervisor da secretaria tal, eu sou o chefe de núcleo da secretaria tal, eu sou o superintendente da secretaria tal. Às vezes só se falam por e-mail ou WhatsApp. Termino dizendo, e-mail é só para documentar. Ninguém resolve nada por e-mail. É jurássico o e-mail já. Como o vídeo de 1 minuto e meio é jurássico, hoje é 30 segundos. Tirando algum vídeo importante de prestação de contas, etc, etc, etc. No fim do ano, nós teremos os 60 anos do IPUC. Olha só que maravilha. Vamos homenagear os ex-presidentes, todos, para valorizar o dia a dia, para valorizar o planejamento da cidade. Muito obrigado. Nós já estamos em setembro. Já foram 8 meses. Aquele quadro em pizza que foi mostrado, ele está ok. Ele está ok. Não está maravilha, não está ruim. Está ok. O que já começou, o que já entregou, o que ainda não começou. Foco no plano de governo. É onde nós vamos ser cobrados lá na frente. Por que fez isso, por que não fez e por quê? Não tem problema, eventualmente, a gente não fazer alguma coisa porque não deu. Justifica. Vocês trabalham com o coração. Contem comigo. Eu estou aqui para fortalecer, para respaldar, para investir e para fazer a cidade andar. Nós estamos juntos. Que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, time de Curitiba. Nós faremos, se Deus quiser, o melhor mandato dessa cidade. Tamo junto. Nosso prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. A Bia tem mais uma consideração de nossa palestra. Que delícia, continua, 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 continua. Vai. Essa energia que é boa, gente. Não tem coisa melhor que essa energia. Bem, vejam, gente, hoje nós estamos aqui também, além do painel de governo, agora nós vamos dar o primeiro passo naquilo que nós chamamos de um programa novo, que é o programa Colabora Curitiba. Colabora Curitiba vem para apoiar nosso trabalho, para a gente conseguir manter toda essa energia de trabalho, toda essa nossa entrega, os nossos resultados. Então, o Colabora Curitiba começa hoje. A Michele, que está aqui, levante, Michele. A Michele, que está aqui, ela vai ser uma das pessoas que vai nos apoiar neste trabalho. A empresa Colabsol está sendo contratada para nós fazermos este trabalho. E este trabalho é para vocês. É para todos nós aqui.
É a hora de a gente tomar fôlego, é a hora de a gente ganhar energia, é a hora de a gente se organizar melhor para fazer isso. Então, nós vamos fazer este investimento em nós mesmos para que a gente possa cada vez mais fazer aquilo que nós temos que fazer numa forma organizada, cuidadosa, efetiva e que nos traga felicidade. E eu agora passo o Sedenir, por favor. Segue o baile. Obrigado, Bia. Nós teremos então agora uma palestra com o tema Prefeitura de Curitiba mais colaborativa e participativa, guiada pela felicidade e inovação. Será o marco inicial da capacitação do Colabora Curitiba, ou colabora.cwb, e que aborda os temas felicidade como fator-chave da governança, colaboração como solução para os dilemas de interesse individual e coletivo, e inovação para revolucionar estruturas de criação e valor, com a palestrante Michele Taminato, que tem mais de 23 anos de experiência em consultoria de gestão. Ela trabalhou com organizações privadas, públicas, cooperativas e ONGs em países aqui no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Índia e Japão. E, além disso, coorganiza o Congresso Internacional de Felicidade, que reúne aí até 5.000 participantes e atua como palestrante em eventos nacionais e internacionais sobre temas como inovação, governança, liderança, sustentabilidade, saúde mental e qualidade de vida. Ainda é autora e coautora de diversas obras. Vamos receber com muito carinho a nossa palestrante Michele Taminato. Oi, gente, bom dia! É praticamente uma redação, né? A gente fala, escolhe aí o que é importante dizer, mas é uma honra, prefeito Bia, pelo convite, estar aqui com vocês. E antes de começar, já quero começar com um vídeo. Curitiba, já te vi sonhar muito. Te vi realizando o que parecia acontecer só em conto de fadas. E hoje me admira como consegue sonhar mais alto. Sonhar que o futuro se faz com colaboração, que inovação de verdade é bem-estar. E a força que guia as nossas decisões sempre vem dela, a felicidade. Sempre te vejo, Curitiba, se perguntando o que te deixaria mais humana, mais viva, sonhando com uma cidade onde todas as ruas são pontos de encontro do nosso propósito e esperança. O passado nos presenteia com a inspiração e o exemplo, mas é o presente que nos dá a liberdade de transformar. Porque uma cidade próspera, sustentável e humana é uma construção que começa dentro de nós. Uma honra estar aqui para falar com vocês e já começar de um novo lugar. Mais do que me apresentar, como eu tive a honra ali de toda uma leitura, eu gostaria de trazer para vocês uma imagem que traz muita história do que me conecta com a cidade de Curitiba. Quando eu penso um pouco da minha história, sim, sou hoje, né, e honro um pouco da história do meu pai, que teve a oportunidade de me levar quando eu tinha 8, 9, 10 anos, conhecer alguns projetos junto da época, né, do nosso legendário prefeito na época, Jaime Lerner, onde realmente eu consegui aprender a alegria da ausência e da presença do meu pai em prol do cuidado que ele tinha que fazer pela cidade. Então, hoje eu honro muito na história que muito do que a gente vai estar fazendo hoje está nutrido por um combustível que eu tenho de infância, relacionado às coisas quando eu conheci a família Folha naquela época, que era a única coisa legal que eu via, né, na hora de assistir qualquer tipo de inauguração que tinha aqui junto, ao mesmo tempo quando lançaram programas como o Campo Verde, e que a gente vê que a união e a transformação de coisas boas que acontecem no passado, se elas realmente relevam e estão trazendo um impacto para as nossas cidades, para a nossa humanidade, para a sociedade, ela fica até hoje. E quando a gente tem essa oportunidade de honrar, eu queria trazer essa possibilidade de unidade. Porque, afinal de contas, a gente precisa fazer o quê? Transformar desafios em soluções sistêmicas, que elevem a qualidade de vida de hoje para um outro espaço, para a gente poder construir o futuro, que não é apenas o nosso presente, mas que a gente possa pensar do que a gente nutre hoje e vai colher também daqui para frente. Eu vejo muito disso no que aconteceu em vários projetos que eu tive a oportunidade de conhecer. Vem a inauguração agora da reforma do Armazém da Família. Também me toca o coração de saber que algumas noites que eu tive que vir
meu pai, sair, ver as coisas que estavam acontecendo em prol de coisas que impactam a vida das pessoas até hoje. Então, vocês fazem muito, continuam fazendo, e eu tenho certeza que tudo isso que está sendo construído, a gente vai impactar, sim, novas gerações. Quando a gente comunica um pouco sobre do que é o Colabsou, queria até honrar, hoje eu também tenho meu parceiro sócio Marcelo Castilho, que está aqui, que também traz muita tecnologia, e tem mais algumas pessoas que vão estar na primeira fase, vocês vão conhecer muita gente da equipe, boa também, como vocês, para somar, para a gente desenvolver essa grande solução sistêmica colaborativa. Por quê? Afinal de contas, hoje, a nossa sociedade já não está conseguindo responder com as mesmas respostas às necessidades que a gente está tendo hoje. Se a gente tem que fazer isso, a gente precisa inovar. Para inovar, não dá para inovar sozinho, a gente tem que colaborar. Cada um de nós possui um conhecimento, uma história que é extremamente relevante e que soma entre departamentos, secretarias, soluções, até mesmo fora, empresas, pesquisas, academia, que podem estar trazendo para a gente outras formas de ampliar nossa perspectiva. E para que tudo isso? A gente quer fazer aquilo que traz sentido para a gente, impacta numa solução, para poder realmente fazer uma nova solução sistêmica. Então, a gente fala, tem que buscar resultado inovador, para isso a gente precisa ampliar as perspectivas, a gente precisa aprender coisa nova, e a partir disso sempre considerar aquilo que traz sentido, traz felicidade, traz cada vez mais humanidade, para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Aqui é uma honra, né? Eu apresento algumas coisas dos crises e parcerias internacionais que a gente também carrega. Eu nem comentei com o Eduardo, não sei se lembra, esse aqui foi o prêmio do Smart Cities desse ano, porque como que a gente releva e traz isso como soluções sistêmicas e complexas em ecossistema? Esse ano, no Smart Cities de Curitiba, eu tive a honra de trazer, e fui homenageada também, porque o prefeito resolveu pedir para a gente subir, não o nosso prefeito, mas o prefeito de São Gonçalo da Baeté, quebrando o protocolo, para receber esse ano o principal prêmio do nosso Smart City Awards, de cidade inteligente. E o que foi esse prêmio? Foi a implantação de felicidade na governança da cidade. E isso é completamente disruptivo e inovador. Mas são formas, e eu acredito que Curitiba não pode ainda catalisar ainda mais as possibilidades de construções inovadoras. Quando a gente pensa nos desafios complexos globais que a gente está tendo no dia a dia hoje, não dá mais para responder da mesma forma. Então, a gente tem a questão da longevidade, tem a questão da crise climática, a gente está com um grande desafio da tecnologia com a juventude. A gente não sabe mais responder até questões relacionadas à saúde mental, porque acontece, todo mundo acredita que esse é um problema que só a saúde vai resolver. A gente sabe que ela é sistêmica e complexa. Então, não tem mais como a gente pensar que resolvendo uniformemente, sem união entre todas as partes, a gente vai conseguir chegar em algum lugar novo. E hoje já não dá mais para responder. A gente já está vivendo epidemias silenciosas de muita coisa. A saúde mental é uma das que mais está pegando nesse momento, porque realmente parece que a gente não está conseguindo construir e compreender. E uma coisa que a gente fala, mais do que falar da crise, é que a gente está aqui com um público que tem condições totais, autoridade e responsabilidade para tomar novas decisões. E como que a gente vai poder estar construindo tudo isso dentro dessa grande jornada? Né? A gente precisa trocar. Afinal de contas, ficar vendo hoje que a gente ainda está com uma alta incidência de transtornos mentais entre jovens. Então, de cada 7, 1, a gente está tendo já esse desafio. A gente está com os maiores índices de ansiedade. Né? O Brasil, hoje, eu falo, quando eu vou para os eventos internacionais, eu fico com vergonha, porque a gente não sai desse lugar, dessa posição. Então, quando a gente começa a ver todas as estruturas e indicadores que estão mostrando e relatando para a gente as dores e as necessidades que a nossa sociedade precisa, a gente precisa mudar. E o que eu falo para vocês? Né? Ano passado, eu tive uma experiência muito bonita, porque eu vi que parte do nosso desafio social complexo relacionado à saúde mental vem também de uma ignorância e de uma falta de letramento sobre as nossas emoções. Muitas das coisas que a gente tem visto sociais e complexas, a gente não teve esse tipo de conversa.
E ano passado teve um encontro mundial no Butão para você pensar e reimaginar a educação mundial baseado no FIB. Quem já ouviu falar sobre o FIB aqui? Levanta a mão só para eu poder saber. Tá, poucas pessoas, mas FIB, então, é felicidade interna bruta. É um indicador de governança hoje aqui num país, lá no Butão, dos Himalaias. Algumas décadas eles já utilizam ele em conjunto também do PIB, para você poder desenvolver políticas públicas relacionadas nesse contexto. Tá? Quando eles falam esse ano, a OCDE, algumas grandes organizações PNUD, eles começaram a apontar que realmente é aquilo que a gente já vive, é que a gente não consegue mais responder. E as questões de desenvolvimento das nossas crianças, baseada apenas nas questões de raciocínio lógico, raciocínio e na forma de você se comunicar, né? Basicamente, o nosso português e matemática. Eles precisam começar a trabalhar novas formas de você desenvolver um ser humano mais integral para a vida. Então, tem algumas outras coisas, quando a gente fala bem-estar psicológico, começa a ver como que você utiliza o seu tempo, o uso do tempo, qualidade, vitalidade comunitária. São outros aspectos hoje que a gente começa a ver que lá em cima das organizações internacionais já estão começando a refletir. É algo sistêmico, mas que existe ainda a oportunidade da gente pensar de outras formas. Impacto na tecnologia na vida dos jovens. Quem tem filhos jovens, adolescentes hoje, levanta a mão, só para a gente poder ter uma noção. Quem hoje tem o desafio da tecnologia dentro de casa com os filhos? Sistêmico e complexo, e tenho certeza que tem em todo mundo uma opinião, uma oportunidade para a gente repensar essa modelagem. É isso. Para mim, ficou ainda mais marcante quando eu comecei a ver quem assistiu aqui aquele documentário Adolescência. Assustador, mas eu vou trazer para vocês, até coloquei aqui. Para mim, o que mais me marcou foi a minha ignorância. Eu recomendo quem ainda não assistiu e tiver condições de assistir, porque você consegue ver hoje que nós não somos alfabetizados para entender nem 1/100º do que esses jovens estão passando com cyberbullying. A gente não consegue acessar a linguagem, porque eles têm ícones, eles têm os emojis, eles têm formas de se comunicar que para a gente passa em branco. E eu comecei a ver que hoje existem comunicações subliminares que nós, que somos líderes, que estamos tomando decisões todos os dias, em todos os momentos, acabamos não conseguindo nem incluir empaticamente a juventude, porque a forma como a gente comunica e que eles se comunicam, agora eu só vi aqui já o contraste entre e-mail e WhatsApp, mas a gente já tem com as novas gerações outras tecnologias. A gente não consegue acessar a necessidade que esses jovens realmente estão tendo. E quando a gente pensa numa situação social complexa, a gente acaba delegando, porque se é um problema com o jovem, a gente delega para a educação. E a gente sabe que hoje não é só isso. A gente precisa definir uma nova linguagem, novas formas de começar a construir esse conhecimento, essa informação social, para que a gente possa, sim, tomar decisões ainda mais amplas. Eu falo assim, mudança climática não dá nem precisa falar, né? A gente precisa tratar cada vez mais essas vontades e essas agendas todas. Porque quando a gente pensa, não tem como a gente trabalhar soluções hoje, principalmente em todos os lugares, cidade, empresa, se não for pensando numa adaptação mais ampla, para a gente poder construir tudo isso. Longevidade e envelhecimento populacional é outro. Por que a gente tem que falar, né? Eu estou citando alguns desafios complexos que a gente tem conversado. Porque quando a gente cita a importância de troca, conversa e construção, a gente precisa, além de tudo isso que a gente já tem feito, como que a gente vai estar se somando, tendo essa visão cada vez mais clara dos desafios que a gente está tendo no nosso dia a dia. Hoje, em relação ao envelhecimento, tem uma pesquisa de Blue Zones. Isso até saiu agora também num documentário, né? Algumas pessoas aqui estão fazendo assim, então estão entendendo que assistiram. Que é uma pesquisa basicamente para observar territórios geográficos no mundo que realmente tenham características específicas de um envelhecimento saudável, bom, e que traz para você uma perspectiva mais ampla do que vale a pena, que é naturalmente do ser humano em algumas comunidades. Eu tive a oportunidade de visitar duas, uma que é Okinawa, que é a província dos meus pais, é do meu pai, que está também, que não sei se vocês conhecem, né, tem a maior quantidade de longevos e tudo mais,
Em Nicoya, na Costa Rica, ano passado, fui para uma conferência da Universidade da Paz da ONU, que fica na Costa Rica, para uma conferência global de felicidade, e eles comentaram, vamos visitar a comunidade, que é uma região específica. Incrível. Características similares de exercício físico, caminhar para o trabalho, coisas básicas, alimentação, ter muita prioridade com a família, primeira relação de primeiro nível, qualidade, a forma de como você está interagindo na sua relação social e também na sua relação, por exemplo, com o trabalho. Várias características interessantes que fundamentam toda essa condição principal. Quando a gente começa a conversar, então, tá, o que tem tudo a ver isso com Curitiba, Michele? Então, por que você traz esse tipo de conversa dentro de um patamar ao qual a gente está aqui? A gente tem muitos desafios complexos, mas Curitiba, eu falo, a gente tem que ter muito orgulho apenas que a gente pode sempre sonhar mais alto. A gente tem como, sim, coletivamente aqui, com todos vocês e suas equipes, realmente sonhar com soluções sistêmicas colaborativas cada vez mais interessantes e importantes. Porque isso, sim, passa a ser soluções para inspirar uma possibilidade de construir não apenas aquilo que a gente sabe que é o nosso dia a dia, mas é trazer esse novo patamar que eu vi dos saltos todos que vocês apresentaram, né, Bia, o prefeito também comentando sobre a importância de fazer, porque manter 80% não vai dar com o tempo apenas fazendo mais do que já está sendo feito. Tem que realmente inovar, tem que trazer realmente soluções que a gente olhe para a nossa população, olhe para o mundo, que é uma dor que eu tenho muito sistêmica, como internacionalista, né, vindo de relações internacionais, que você olha dores sistêmicas sociais e se precisa o quê? Esperança. Você precisa de novas formas de concretizar. E eu acredito que Curitiba é a cidade. E como que a gente começa a fazer tudo isso? Então, a convite da Bia, não tem como fazer isso sem vocês estarem cada vez mais preparados para os desafios do dia a dia, qualificados cada vez mais, porque já são muitos, e somando tudo isso de uma forma cada vez mais potente para trazer soluções para esses desafios mais complexos. A gente fala, esse aqui é um desenho que a minha designer queria morrer, gente, então eu peço desculpas, que eu falei, eu queria traduzir, porque a gente sabe que vocês líderes, servidores, tem tudo, esses desafios complexos acontecendo, tem o plano de governo, plano de governo, agora estou entendendo de outras siglas, né? PPA, LDO, LO, LOA, né? E assim vai. Tudo isso focando com a grande oportunidade de executar cada vez mais processos, informações, formas, para a gente trazer para a população cada vez melhores resultados. Mas não dá para você selecionar que você vai fazer isso sem crise climática, não dá para você fazer isso falando que as crianças não estão ficando cada vez mais estressadas, entrando em burnout. Não dá para falar falando dessas condições, então a gente está cada vez mais potencializando todo esse processo. Então, qual é o nosso desafio de desenvolvimento? A governança para a complexidade. Não existe uma governança linear mais. Que eu vou falar que eu tenho um problema de educação e vou solucionar apenas com as perspectivas de educação. Eu não converso mais com a possibilidade de construir soluções sistêmicas relacionadas a uma questão com o idoso, achando que o idoso é um desafio apenas de saúde ou de calçada. A gente não tem mais como pensar em soluções todas dessa forma, pensando da forma como a gente sempre pensou. A gente precisa sair da caixa. E para iniciar essa jornada, a base, né, que a gente fala, Michele, mas isso é um desafio muito grande. Claro que é, senão a gente não estaria aqui. A base disso é ter cada vez mais clareza da interdependência e cuidado. E o que eu quero dizer sobre isso? Uma cidade não é feita de peças isoladas. É um organismo vivo, em que cada ação, cada servidor, cada secretaria faz parte de uma enorme teia de influências e afetos. Isso é interdependência. O reconhecimento de que ninguém caminha sozinho. Que o avanço de um setor é, na verdade, o avanço de todo um ecossistema. Que a colaboração floresce quando nos percebemos como as partes de um todo muito maior. E é nesse espaço que nasce a confiança, dentro do nosso propósito e da própria sociedade.
Ela sozinha não nos transporta em direção ao potencial pleno da cidade. É o cuidado que eleva o serviço público. O cuidado é a face humana do crescimento. É a felicidade em ação. E é esse cuidado que proporciona a construção de um futuro seguro e criativo, dando espaço para a inovação. Criando ambientes onde a produtividade acontece de forma eficiente e saudável, traduzindo em qualidade de vida para toda a população. Quando interdependência e cuidado se encontram, o serviço público atinge seu patamar mais humano, confiável e transformador. Assim, Curitiba constrói suas equipes e reafirma seu compromisso com o aprendizado, a inovação e o cuidado, todos os dias. Porque o futuro é uma construção coletiva. Então, compreendendo cada vez mais que a gente precisa trabalhar uma consciência mais ampla, foi quando a Bia me chamou para a gente poder conversar, então, representando aqui, né, o que é o Colabora Curitiba e que muito do que a gente comentou aqui vai ser colocado a serviço. Isso mesmo, Bia? Bora lá, então. Colabora Curitiba promove colaboração intersetorial via metodologia inovadora e participativa, que a gente tem aprendido com os nossos parceiros internacionais nos últimos 20 anos ou mais, baseada em interdependência e cuidado, elevando eficiência e efetividade governamental. A gente tem, sim, com muita clareza, que para trabalhar tudo isso, a nossa busca é sempre a inovação em contexto. O que a gente pode inovar, como a gente faz e como que a gente pode inovar no resultado do que a gente está fazendo. E para isso a gente precisa cuidar, né, o cuidado na ação no dia a dia, como que a gente está atendendo as nossas atividades com o outro, comigo mesmo, com a minha equipe, com o meu cliente final da minha secretaria, da minha entidade, do meu órgão, né, em relação a tudo isso e como que eu estou gerando isso em interdependência em ação, porque nenhuma secretaria, nenhum órgão, nenhuma entidade aqui consegue trabalhar e entregar o que precisa para a sociedade sozinho. Precisa, cada vez mais, a gente estar somando e colocando essa prática em ação. Quando a gente pensa na visão sistêmica e integral, que vem um pouco da visão de como que a gente pode pensar uma organização, a gente está trabalhando aqui que tudo no desenvolvimento de uma estrutura, a gente tem 3 pilares. É o indivíduo, são as relações e a estrutura. O que significa isso, Michele? Indivíduo é aquilo que tem de motivação relacionada a cada um de nós. Se a proposta do projeto, a proposta do programa não fizer sentido para a gente como indivíduo, a gente não se movimenta. E isso, quando a gente começa a trabalhar, aonde a gente vê o reflexo disso acontecendo ou não acontecendo? Nas nossas relações. Porque a gente depende de cada um para poder fazer alguma coisa acontecer. Se eu não quero ouvir você e você não quer me ouvir, como é que a gente vai dialogar e trocar e trazer as relações que a gente precisa para a nossa sociedade? Se a gente não disponibilizar, e isso eu admiro muito no senhor prefeito, pela questão toda do diálogo e da escuta da população. Não é fácil todo dia. E também não vou falar que é fácil ouvir e nem que a gente está preparado a ouvir. A nossa cultura é muito mais de falar do que de escutar. A gente está muito mais condicionado a falar a nossa verdade do que tentar ouvir a necessidade do outro. E como gestores públicos hoje, o ouro do sucesso é ouvir a necessidade e executar a solução que é a necessidade que a população está dizendo da melhor forma. Mas, Michele, a gente sabe o que é, porque a pessoa pede escola e a gente dá uma escola. Às vezes ele não quer a escola. A forma como ele compreende é a escola. O que ele quer é uma segurança para que o filho tenha futuro. E quando a gente começa a ouvir e compreender que a criança, o pai e a mãe não quer só uma escola. Quando a gente pede uma viatura, isso eu tive uma situação bem interessante dos Estados Unidos, uma cidade que tem os melhores índices de segurança. E quando foram ouvir a população falava que eles queriam mais viaturas. Essa era a questão, mais viaturas. Mas se você não tem índice
um índice muito baixo de violência, não tem roubo, não tem sequestro, você sai de casa com as portas abertas, para que você vai ter viatura? Quando eles começaram a melhorar a escuta e ouvir com grupos, né, que eles começaram a formar nos bairros, eles começaram a notar que os vizinhos não se conheciam. Em que, na verdade, o que precisava não era mais de viatura, que como você não conhece ninguém no seu contexto, você tem medo de tudo. E, nesse sentido, o que eles tiveram que proporcionar naquele momento? Um engajamento com as comunidades, principalmente igrejas, instituições sociais das regiões, para ter mais eventos sociais em que a comunidade pudesse se conhecer. A partir daquele momento, elas poderiam confiar no vizinho, porque conheciam o vizinho. E Curitiba a gente não está tanto, mas tem um desafio, não sei se tem uma estatística para isso, que realmente, uma vez eu perguntava nos congressos, gente, quem conhece seu vizinho? Quem confia no seu vizinho? Porque isso é um indicador importante, né? E Curitiba era assim, quem não conhece o vizinho? Era quase todo mundo. Ah, vamos fazer esse teste aqui? Vamos lá. Vamos fazer esse teste. Gente, se a gente fosse medir a escala de confiança com o seu vizinho. Quem confia muito no seu vizinho, levanta a mão. Nossa, gente, está com uma galera aqui que é incrível, todo mundo conhece o vizinho. Quem confia mais ou menos no seu vizinho? Quem não conhece seu vizinho? Tá vendo? Ainda é relativo. Então, o que a gente começa a ver? Quando a gente começa a trabalhar essa qualidade humana, né, e de ouvir a necessidade, esse é um desafio. Tá vendo? Tá todo mundo de burburinho e tá todo mundo se sentindo... Vocês nunca imaginaram isso, né? Mas é verdade. E tem cidades e regiões no Brasil que todo mundo conhece, mas também não é um grau de profundidade. Bora lá, vem comigo. Vamos comigo aqui, dentro dessa grande jornada. Relações. Relações é isso. Se a gente não tem confiança, que é uma base relacionada à questão da gente construir uma cidade cada vez mais segura, porque se eu estou numa cidade que eu não confio, como é que a gente vai conseguir estabelecer outros laços para estabelecer novas oportunidades, entender o que precisa ser feito e como que a gente vai estar fazendo, né? Então, relações hoje a gente considera tudo, como que a gente estabelece acordos formais e informais para poder melhorar a nossa qualidade de trabalho, de relacionamento também em casa, mas no nosso caso aqui focando muito interno na prefeitura. E o que são as estruturas? As estruturas são todas as formas, políticas, projetos, estabelece os programas de como que isso vai acontecer, que fortalecem a colaboração, a interdependência, o todo cuidado. Isso ele é sistêmico, então quando a gente pensa hoje em implantar uma cultura de interdependência e cuidado dentro da Prefeitura de Curitiba, a gente está falando que existem atividades relacionadas ao indivíduo que são fundamentais para o trabalho de autopercepção, a postura e o comportamento, alinhados a essa nova cultura. A gente também tem relações, muitas metodologias, ferramentas, espaços de como a gente vai praticar isso. Porque mais do que a gente falar sobre toda essa questão de cuidado e inovação e colaboração na prática, é praticando. Então, aonde a gente vai estar aplicando isso dentro das estruturas? De tudo isso que já foi falado, né? Tem a meta, são as estruturas e um dos grandes projetos que a gente vai estar fortalecendo através de toda a competência do IMAP é o plano de governo, fortalecido pela interdependência, de forma que a gente consiga aplicar isso de uma forma cada vez mais estruturada. Esse programa ele começa de setembro a março, ele é a primeira onda para a gente poder começar a fazer essa grande jornada de alinhamento, aprendizagem, resultados e disseminação. A gente tem aqui mais ou menos de estruturado em termos de cronograma macro, mas nada em muitos detalhes nesse momento, porque são várias atividades em cada um deles. E falando que todas essas atividades vão ser uma jornada colabora, em que a gente vai ter atividades temáticas organizadas, mediante afinidades, né, que a gente combinou entre os participantes e conformidades, para poder assegurar que cada convite que vocês venham e recebam, sejam para vocês pulsarem também essa grande força, energia, para trabalhar esse grande desenvolvimento da cultura. Gente, aqui existe um canal de comunicação, existe o e-mail, prefeito, porque tem que documentar as coisas.
muitas coisas, mas tem também o nosso grupo de WhatsApp, que é aqui a equipe do IMAP vai estar direcionando toda essa estrutura para poder compor. Então, se quiser já tira foto, já entra, porque ali você vai começar a trazer, cada vez receber mais informações. Raquel, acho que vai estar recebendo, Raquel está lá, acho que todo mundo já conhece, está trazendo, ela vai ser a porta-voz. Raquel, venha para você vir aqui ao palco comigo. Salva de palmas para Raquel, gente. Não, subir no palco, né? Gente, não. Raquel é a pessoa que vai estar liderando em conjunto, né? Depois eu passo o microfone para você com toda a equipe, mas ela é que vai estar respondendo muito desse grupo. Quer fazer um convite, alguma orientação para o pessoal? Meu Deus, eu estou 100% de surpresa, quero deixar isso bem claro, prefeito, não me preparei. Mas é uma honra, né? Não sou só eu, é claro, toda a equipe do IMAP, aqui liberada para a Bia, tem várias pessoas envolvidas. Então, hoje é o pontapé inicial. Nós temos aqui o nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos circular muitas informações. As pessoas das secretarias, os agentes de conexão, né, que nós instituímos aí esse novo personagem em todo esse processo, prefeito, que acho que são pessoas que também vão ajudar muito a gente nessa interlocução. Então, que sejam todos muito bem-vindos, né? E nós estamos aí para construir mais uma etapa nessa história. Obrigada. Obrigada, Raquel. É importante conhecer também quem não conhecia, porque eu sei que a Raquel tem um tempo. Deixa eu só fazer mais uma pergunta que eu estou curiosa. Posso? Mas eu vou pedir que vocês levantarem, porque eu sei que vocês estão com uma energia baixa. Eu queria ver, porque eu estou chegando a casa, né? Eu estou começando, sou bebê, nem nasci. Eu queria que todo mundo que tem até 1 ano, mas aí eu vou organizar a classificação regra, certinho. É casa na Prefeitura de Curitiba. Ah, Michele, eu entrei e eu saí. Nós temos os vereadores, então a gente vai considerar, ainda não, vamos considerar só a parte do executivo por enquanto, tá? Mas, se trabalhou na prefeitura, levanta. Tempo de casa na Prefeitura de Curitiba. Saiu, desconta o tempo, volta, soma. Quem começou, trabalhei no governo do estado. Não, a casa é a Prefeitura de Curitiba. Combinado? Vai levantar. Quem tem até 1 ano de casa, levanta. Então, salva de palmas para 1 ano, gente. Bem-vindos, eu acho. Eu sou mega, eu nem nasci. Vocês são calouros, estou vindo aqui da Bia, mas eu ainda nem nasci. Gente, por favor, podem se sentar. Então, agora de 2 a 5 anos. Só foi aqui, né? Ali, 2, 5 anos. Gente, salva de palmas para 2, 5 anos na prefeitura. 5 a 2. 5 a 10 anos. Uau, gente, salva de palmas, inclusive, no mestre de cerimônia. (11 a 15). Gente do céu, é sério isso? Tá, salva de palmas, 11 a 15. 16, será que tem tudo isso? 16 a 20 anos. Uau! Eu nem vou somar a sabedoria. Paremos 20, né? 21 a 25. Oh, gente do céu! (26) tem mais ainda? Tem. Tem gente que não levantou ainda. 26 a 30. Gente do céu. Mais de 30. Olha.
Tô emocionada aqui, gente. É difícil, viu? Nossa, olha! Mais do que timaço, eu acho que isso aqui, nem sei se existe classificação para definir esse time. Gente, então se tem um time para levar, né, realmente para essa nova condição de trabalhar todo esse processo, um novo patamar para a nossa sociedade, não só curitibana, brasileira e mundial, está aqui. Mas eu vou falar que eu estou emocionada. Estou emocionada. Difícil. Né? Tem uma lencinha. Não tenho o bolso dessa roupa, eu falei, não, mas eu vou dar um jeito. Porque a emoção, quando vem, a gente tem que ser transparente. Porque sonhar com essa solução, né? Pensar que hoje, eu como cidadã, vou falar em primeira pessoa, estou sendo cuidada, né? A minha família, as pessoas que eu mais amo, a realidade que eu vivo nessa cidade, está sendo cuidada por esse time. Gente, a gente está muito bem. É muita energia. Vocês têm que falar que é muito, muito maravilhoso mesmo. Mas para a gente continuar essa jornada, eu queria colocar para vocês aqui o nosso primeiro convite, porque essa jornada do Colaborar Curitiba vão ter vários passos que a participação de vocês é fundamental, honrando toda essa ancestralidade que vocês têm aqui, acabaram de me apresentar, e também honrando a juventude de tempo de casa, porque eu sei que as pessoas também são super maduras em relação a essa experiência toda, que estão chegando. E essa união é o que vai fazer um bem bolado. Primeiro convite, a gente vai estar entregando, inclusive mandando para vocês, é um questionário de colaboração. É um processo para você poder refletir um pouco mais e começar a trazer uma interação sobre a compreensão do que são os fatores de felicidade, de colaboração e que você pode estar potencializando a potência do seu processo durante essa jornada. Não respondem agora, depois vocês respondem, se quiserem registrar, só para saber que a gente vai estar também enviando e entregando nas próximas etapas. Mas eu falo que é importante, a gente vai documentar, mas isso é muito para cada um de vocês. É uma jornada de autorreflexão e muito do resultado vai nutrir a gente para alimentar que conhecimentos, competências, conteúdos a gente vai poder estar pautando aí durante essa nossa jornada colaborativa, tá? Isso é super importante. Eu quero honrar para a gente poder trazer também quem é a equipe Colabora Curitiba, é isso, né, Bia? Quer chamar seu time todo? Gente, eu queria... Posso chamar aqui para o palco? Mas você faz parte. Vamos lá. Neucimar. Agora eu vou chamar a Rô, a Síbia, Marcelo, a Adriane, a Cíntia. Eu queria só fortalecer, porque são pessoas que vão estar em toda essa jornada pulsando essa parte da construção e é importante ter essa grande referência. Quem mais tem? Zanon. Nessa primeira fase temos o Ricardo Rabelo e temos a Ana Milsner, que vai estar aparecendo também dentro dessa jornada. Manuel. Cadê o Manuel? Gente, a Bia quer que eu chame... Eu vou sair do palco e vou pôr o povo no palco. Amanda, todos do IMAP estão aqui, levanta os braços pra gente, porque eu sei que vocês vão ter que trabalhar pra caramba no projeto também. Isso. Aqui está todo o nosso time, gente central do Colabora Curitiba. Uma salva de palmas para todo mundo. Tem que dar voltinhas, André. Show, gente, obrigada. Mas eu queria colocar para vocês que hoje realmente o time do Colabora Curitiba não é só a equipe que está no palco, esse aqui, pessoal, que vai estar trabalhando junto da Bia, eu vou estar junto nesse time, é toda a galera que a gente vê aqui hoje na nossa estrutura, que tem um grande mapeamento, uma rede que constrói e que vai estar trazendo para a gente um fortalecimento. Tem uma coisa super bonita que... dentro de todas essas honrarias que a gente tem também com o governo japonês, eu sou, a terceira geração, sou Sansei. Esse ano a gente está comemorando 130 anos de Tratado de Amizade Brasil e Japão. E eu venho de duas províncias que hoje falam muito e têm para a gente referências bem fortes de destruição. Eu sou de Hiroshima por parte de mãe, que teve a bomba de Hiroshima, isso a gente tem muito claro na nossa história.
E por parte de pai que eu havia comentado de Okinawa, onde a gente tem uma das maiores batalhas, onde 1/3 da população foi dizimada na época. E uma das coisas que eu aprendi a observar é falar assim, em cada momento de dificuldade, eu fico imaginando o que é restabelecer um país e uma nação a partir de uma guerra, a partir de uma bomba, que tudo desapareceu. Aonde vem a resiliência humana, né, e a força para a gente poder aprender a reconstruir e reconstituir o sonho de viver? O sonho de ter uma comunidade, o sonho de você voltar a ter dignidade em se restabelecer. Esse foi o meu processo quando eu comecei a me aprofundar cada vez mais na minha jornada pessoal. Porque eu sabia que eu precisava aprender o que as minhas raízes traziam, porque hoje você vê o país com tanta tecnologia, com tanta coisa acontecendo, que você fala assim, não dá para acreditar, nós que não vivemos a guerra, de que esses países sofreram e perderam tudo. Existem práticas milenares que me ensinaram a vivenciar e enxergar que tem muita energia que a gente precisa entender e que vem da coisa mais essencial e que todos nós temos, que é o coração. É o coração que nutre, que energiza, é o que pulsa, é o que traz a força para as coisas acontecerem. Todo esse programa, ele traz com muita energia a vontade de fortalecer a energia da ação. Muita coisa eu ainda não estudei, não tenho tudo decorado não, prefeito. Mas eu vejo que existe uma possibilidade cada vez maior de pulsar e sentir a vida, porque o plano de governo é a expressão de toda a vida que vocês estão proporcionando para nós, cidadãos curitibanos. Cada pulso que vocês colocam é a força da realização daquilo que nos permite ser mais humanos, mais felizes e com uma condição cada vez melhor de vida, para a gente e para as pessoas que a gente tanto ama. E eu queria honrar, trazendo um pouco a celebração da forma quando eu mais sinto a minha vida dentro dos espaços desafiadores da construção de processos coletivos. Eu fico muito honrada em ter vocês novamente comigo, né? O Akawa Taiko. Estão representando a gente como o Taiko Nacional Brasileiro no Campeonato Internacional no Japão ano que vem. Taiko aqui de Curitiba, então leva a bandeira de Curitiba e do Brasil para representar a nossa turma, a nossa energia lá no Japão também. Então, que a gente possa estar construindo cada vez mais esse nosso fortalecimento. Vamos lá?
Senhoras e senhores, o grupo Acaba Taiko. Que gentileza. Agradecer, eles vão ter que sair, mas eu só quero terminar então a minha mensagem com o meu último vídeo. Por trás de cada liderança existe uma história, uma família e um sonho. Um sonho que carrega valores, raízes e a esperança de que cada passo dado hoje constrói um amanhã melhor. Esse mesmo sonho se conecta ao de milhares de cidadãos de Curitiba. Um futuro sustentável, humano e inclusivo. O que fazemos na gestão pública vai além de quem somos. É mais do que uma função, mais do que uma responsabilidade. É um compromisso. É fazer por cada criança que cresce em Curitiba cheia de curiosidade. É fazer por cada família que constrói sua vida aqui com esforço, amor e resiliência. É fazer por cada futuro em que fazemos a diferença. Porque cada ação, por menor que pareça, transforma. Cada projeto, cada iniciativa, cada gesto e cuidado fortalece as raízes da cidade e abre caminhos para novas gerações. E quando lideramos com felicidade, colaboração e inovação, não fortalecemos apenas as bases da gestão pública. Fortalecemos as pessoas, os sonhos e a confiança. Fortalecemos Curitiba. E Curitiba é feita de histórias, de trabalho coletivo, de esperança renovada a cada amanhecer. É feita de servidores que se dedicam com coragem, ética e amor. É feita de lideranças que sabem que servir é também inspirar, acolher e transformar. Uma cidade que respira sustentabilidade, que valoriza a diversidade, que se reinventa sem perder suas raízes. Uma cidade exemplo, não apenas pelo que constrói com o suor de sua testa, mas pelo que cultiva em cada pessoa. Porque liderar é cuidar, e cuidar é transformar a cidade que conhecemos na cidade que sonhamos. Muito obrigada. Mais aplausos para a nossa palestrante Michele Taminato, senhoras e senhores. Uma manhã produtiva, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a nossa Michele Taminato pela belíssima palestra, muito obrigado às nossas autoridades que estiveram aqui conosco, nossos servidores, secretários, todos vocês que estão conosco nesta manhã. Manhã feliz, muito obrigado. Dessa forma nós agradecemos a presença de todos, encerramos esta cerimônia. Um excelente dia a todos e bora trabalhar!